Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Marcos e a nossa leitura de hoje é Marcos capítulo 11. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 20 até o 24. Está escrito assim: De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Amados, aqui nós podemos compreender que Jesus já estava ensinando os discípulos sobre o modelo de vida que ele estava inaugurando. É interessante nós observarmos os versículos anteriores, que é aquela passagem em que Jesus purifica o templo. Mas antes dele chegar no templo, quando ele sai de Betânia, ele tem fome e ele vê à distância uma figueira com folhas e pensa que encontraria algum fruto nela, mas aproximando-se da figueira, Jesus não encontrou nada. A palavra diz que só tinha folhas porque não era tempo de figos. Então Jesus disse para aquela figueira: ninguém mais coma do seu fruto. E os discípulos ouviram Jesus falar aquilo para a figueira. E aí depois, quando eles passaram ali de manhã novamente e viram aquela figueira seca, Pedro olha: nossa, ontem o Senhor amaldiçoou e a figueira secou. E aí Jesus vem e dá essa resposta, que são os versículos aqui que nós acabamos de ler. E é interessante porque Jesus sempre ensinou usando analogias, parábolas. Jesus gostava desse tipo de ensino, né? Era a forma de Jesus de ensinar. E quando nós estudamos a palavra de Deus, figueira corresponde à nação de Israel. É uma imagem, uma tipologia da nação de Israel. É a figueira. E é interessante porque quando Jesus veio e aí ele fala sobre ele, nós vamos ler isso lá no Evangelho de João, quando nós chegarmos lá em João, ele diz que ele é a videira, daí já não é mais figueira, é videira, e nós, todos os que cremos, somos os ramos dessa videira que é Cristo Jesus. Então não foi em vão que Jesus olhou para aquela figueira e disse: ninguém mais coma do seu fruto, até porque nem era tempo de figos. Então ele só encontrou o que? Folhas, porque a figueira representava o judaísmo, a religião judaica. Tanto que logo após Jesus falar isso você pode ler ali nos versículos anteriores. Se você fez a leitura do capítulo, você está entendendo aí o que eu estou comentando com os irmãos. Por isso que eu sempre sugiro, leia o capítulo antes e depois ouça o áudio. É interessante que depois que Jesus olha para aquela figueira, vai ver se tem algum figo ali para ele comer, não tem nada. Aí ele diz: ninguém mais coma do seu fruto. Depois disso, ele chega a Jerusalém, entra no templo e começa ali a expulsar os que estavam comprando, vendendo. Tem aquele tempo de purificação do templo. E logo depois, na manhã seguinte, acontece essa cena que nós lemos aqui. Os discípulos olham, Pedro diz: uau, aquela figueira que Jesus disse que não daria mais fruto, ninguém mais coma do seu fruto, ela simplesmente secou. Essa figueira representando a nação de Israel, o judaísmo. Por que ninguém mais comeria do seu fruto? Porque Jesus estava inaugurando uma nova aliança, um novo modelo de vida. Agora não seria mais apenas o Deus de Israel, Israel sendo a nação que
guarda a lei de Moisés e prossegue. Tanto que nós sabemos que a lei teve um propósito, foi dada como um tutor até que viesse Cristo Jesus. Então aqui Jesus já começa a ensinar os seus discípulos, falando: ei, eu vou inaugurar um novo modelo de vida. E aí ele fala como que vai ser esse modelo de vida. Porque aí, como ele amaldiçoou aquela figueira, dizendo não, ninguém mais coma do seu fruto, ninguém mais vai se alimentar simplesmente do judaísmo. Agora vocês vão se alimentar de mim, porque eu estou inaugurando um novo modelo de vida. Agora o alimento vem de mim, de Cristo Jesus, e eu sou a videira. E aí ele explica como que funciona esse modelo de vida que ele mesmo estava inaugurando. Ele olha para os discípulos e ele responde: olha, tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá. Amados, aqui Jesus está explicando o novo modelo de vida pelo Espírito. Quando nós lemos em Romanos, no capítulo 1, os versículos 16 e 17, nós vemos que no Evangelho se manifesta o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No Evangelho se revela a justiça de Deus, uma justiça que do início ao fim é pela fé, porque o justo viverá pela fé. Amados, esse é o modelo de vida, esse é o formato de se viver que Jesus inaugurou. Uma vida completamente pela fé em Cristo Jesus. Por isso que ele disse ali para os discípulos: tenham fé em Deus, ou seja, depositem a sua completa confiança no Senhor. Agora vocês não vão viver mais como a religião judaica vivia. Agora vocês vão viver no novo modelo de vida, na nova aliança. Não é simplesmente obedecendo regras, mas é tendo fé, é vivendo em confiança em Deus. E aí ele diz: e tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. Tem uma passagem de Tiago, no capítulo 1, do versículo 5 em diante, que Tiago diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá livremente, mas não peça duvidando. Creia que você vai receber. Por quê? Porque aquele que duvida, não pense do Senhor que vai receber alguma coisa. Não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Por quê? Porque quem duvida tem a mente dividida, tem a mente instável. Amados, quando Jesus fala esse versículo 24, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim sucederá, é porque nós vivemos a partir de uma obra consumada. Jesus estava ensinando isso aos seus discípulos. Jesus estava mostrando a eles: ei, eu estou inaugurando um novo modelo de vida. E tudo que vocês pedirem em oração, creiam que vocês já receberam, porque eu já conquistei tudo o que vocês precisam na cruz do Calvário. Por isso que lá no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 7, fala que se nós permanecermos em Cristo e as palavras de Cristo Jesus permanecerem em nós, nós vamos pedir o que nós quisermos e nos será concedido. Por quê? Porque esse é o modelo da nova aliança. Nós permanecemos em Cristo, ou seja, nos rendendo a Ele, crescendo no conhecimento de Cristo Jesus, nos alinhando às estruturas mentais de Cristo, a forma de pensar de Cristo, a forma de pensar do reino de Deus. Permanecemos nele em fé e as palavras dele permanecem em nós, ou seja, o nosso alimento genuíno é a palavra de Deus. A nossa vida está alinhada, portanto, a vida de quem permanece no Senhor e as suas palavras permanecem nele é alguém que está alinhado com o reino de Deus. É claro que tudo que pedir vai ser ouvido. Por quê? Porque os pedidos serão de acordo com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. Amados, esse é o modelo de vida que Jesus inaugurou. E aí os discípulos ficaram, Pedro talvez olhou para aquela figueira e ficou perplexo. Uau, Jesus falou que ninguém mais comeria do seu fruto e essa figueira secou. Isso tem uma analogia.
Jesus, todas as coisas que Jesus fazia não eram em vão, tem um significado. Tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus falava. E aqui tinha o significado: vocês não vão mais se alimentar do judaísmo, porque acabou. Não era tempo de figos, a palavra diz, então não ia ter frutos. Não era mais tempo. Tinha acabado, Jesus estava inaugurando uma nova aliança. Aquela antiga aliança estava o quê? Se encerrando, terminando. Jesus estava inaugurando e inaugurou uma nova aliança, por isso que agora ninguém mais iria se alimentar da forma de viver da antiga aliança, agora seria da nova aliança. Representado não mais por uma figueira, mas agora por uma videira. Jesus Cristo é a videira e nós somos os ramos. Nós recebemos o vinho novo e ele nos deu uma nova vida para que esse vinho novo, o Espírito Santo de Deus, habite em nós. Amados, aqui fala sobre o modelo de vida que Jesus inaugurou. Esse é um modelo de vida de paz, de descanso, de confiança na suficiência de Cristo Jesus. Esse é o modelo de vida que o Senhor conquistou para nós e o Senhor quer nos ensinar a viver assim. Muitas e muitas vezes nós ficamos aflitos, angustiados, porque ainda não entendemos esse modelo de vida. Amados, o Senhor Jesus realizou uma obra e uma obra completa, está consumada. Nós recebemos o perdão completo, a salvação completa, recebemos uma nova vida, fomos transportados do império das trevas para o reino de Deus, agora pertencemos a Deus. Essas são verdades que precisam pulsar todos os dias no nosso coração e na nossa mente. Por isso que nós precisamos nos alimentar com as verdades da palavra de Deus, para que mais e mais a gente compreenda esse novo modelo de vida. E nesse novo modelo de vida, se nós crermos, ou seja, se nós tivermos fé na suficiência de Cristo Jesus, nós vamos orar e vamos ter a certeza que já recebemos. Por quê? Porque Cristo já realizou uma obra consumada. Não é a certeza de que recebemos as coisas como muitas vezes é ensinado, esse evangelho da prosperidade. Eu creio, eu recebo o meu carro, a minha casa. Não é isso, não. Se o Senhor tem um carro para nós, Ele mesmo nos direcionará e nós teremos o carro. Se o Senhor tem uma casa para nós, Ele mesmo nos direcionará e nós teremos a nossa casa. Mas o alvo, o foco da nossa vida não é esse. O foco da nossa vida é a obra consumada de Cristo Jesus, que nos deu uma nova vida, que agora não é mais natural, mas é espiritual e manifesta os frutos de Cristo, manifesta a vida de Cristo. Sabe, amados, quando nós entendemos isso, nós começamos a orar de acordo com as verdades da palavra de Deus. E aí nós não precisamos mais nem nos preocupar com nada aqui dessa terra. Por quê? Porque o Senhor nos guia, o Senhor nos conduz. Ele mesmo vai dirigindo os nossos passos e aquilo que está dentro do propósito de Deus para que nós tenhamos aqui nessa terra, nós receberemos. Não precisamos ficar desesperados, correndo atrás como loucos. Jesus ensinou isso quando nós lemos o Evangelho de Mateus. No capítulo 6, Jesus ensina isso. Por que vocês andam aflitos, angustiados, correndo atrás das coisas, se preocupando, ficando ansiosos? É os pagãos, é aqueles que não têm Deus que vivem assim. Vocês não precisam viver assim. Vocês podem descansar. Vocês podem buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e viverem a partir de uma obra consumada. Por quê? Porque o Pai Celestial de vocês sabe muito bem do que vocês precisam. Amados, o modelo de vida que o Senhor inaugurou para nós, e é esse o ensinamento dessa passagem aqui a respeito dessa figueira, a respeito dessa fé em Deus que o Senhor Jesus nos diz que precisamos ter, que quando nós orarmos, nós precisamos crer que já recebemos, é esse novo modelo de vida. O modelo de vida da nova aliança, que é vivido a partir de uma obra que já foi consumada. O Senhor já consumou, já conquistou tudo o que nós precisamos. Nós é que precisamos o quê? Nos colocar debaixo desse senhorio, desse governo, dessa liderança. Amados, nós ainda nos afligimos demais, nos preocupamos, ficamos ansiosos demais, porque nos falta compreender esse novo modelo de vida.
Sabe, amados, eu tenho orado para que nós consigamos compreender de fato o que é o Evangelho da Graça de Deus. Infelizmente, no Brasil, foi disseminado por algum tempo, por longos anos, um evangelho altamente meritocrático, que é baseado no mérito, nas obras. Nós sabemos que o Brasil, o fundamento de religião da nossa nação é o catolicismo romano, e o catolicismo romano ele enfatiza demais as boas obras. Então nós achamos que é pelo que nós fazemos, e nós temos isso, eu recebo de Deus alguma coisa se eu fizer tudo certinho. Esses dias eu ouvi uma criança de 10 anos falando assim, será que eu tô salvo mesmo? Você crê em Jesus Cristo? Creio, então você tá salvo. Mas aquela criança estava com dúvida. Ele disse assim, eu não sei, será que eu tô salvo mesmo? Mas para ser salvo não tem que crer, não tem que ser batizado, não tem que realizar as boas obras. Eu ainda não fui batizado, às vezes eu erro. Amados, uma criança, aquilo doeu o meu coração, amados, doeu o meu coração, porque é uma criança que está inserida dentro da igreja, mas não consegue compreender que é pela fé na suficiência de Cristo Jesus, porque a maioria dos ensinos são altamente legalistas. E Jesus disse, não, agora vocês não vão mais comer do fruto da figueira, ou seja, vocês não vão mais comer do fruto da lei, das obras da lei, de uma religião que estabeleceu leis. A lei teve um propósito, mas nunca foi o que os fariseus tornaram a lei. Quando Jesus veio, por que ele era enfático com os fariseus? Por que ele chamava os fariseus de raça de víboras? Porque eles tinham transformado a lei em algo que Deus nunca planejou para ser. Tanto que quando Jesus veio, eles não conseguiram reconhecer Jesus, não conseguiram encontrar Jesus na lei, porque eles tinham deturpado completamente o ensino da lei. A lei era um tutor até que viesse Cristo, e os religiosos da época não conseguiram entender. Quem que entendeu? Os pecadores, aqueles que não eram tidos como os grandes conhecedores das escrituras sagradas. Esses entenderam claramente quem era Jesus. Compreenderam que eles precisavam de um Salvador, de um Redentor. Então essa passagem aqui, Jesus está nos ensinando a viver esse novo modelo de vida, crendo que nós já recebemos. Por quê? Porque nós vivemos a partir de uma obra que já foi consumada na cruz do Calvário. E quando nós recebemos plenamente, amados, essa obra pela fé, por isso que a palavra diz, vocês são salvos pela graça por meio da fé. É graça, é o amor de Deus manifestado por nós. E quando nós recebemos isso pela fé, nós começamos a viver a partir dessa obra. Nós começamos a viver a liderança do Espírito, nós começamos a compreender que tudo já está consumado, que nós pertencemos a Deus, que a nossa caminhada de aperfeiçoamento aqui na Terra não é para ser uma caminhada dolorosa, cheia de medo, de ansiedade, de preocupações. Pelo contrário, é para ser uma caminhada de descanso, apesar das circunstâncias difíceis, apesar das tribulações, apesar das tentações, apesar de tudo que nos rodeia desse mundo corrompido, é para nós vivermos em paz. Por quê? Porque o Senhor já realizou uma obra. E nós podemos nos apegar nisso, e tudo que nós orarmos, nós já temos em Deus. Por quê? Porque Ele já conquistou para nós. Se nós precisamos de paz, o Senhor já conquistou. Nós precisamos de perdão, o Senhor já conquistou. Nós precisamos viver em descanso, sabendo que não estamos mais condenados, mas que agora temos um relacionamento de paz com Deus. Jesus Cristo já conquistou isso. Nós precisamos de provisão, o Senhor é o nosso provedor. Nós precisamos de um pastor para a nossa alma, para as nossas emoções. Jesus Cristo é o verdadeiro pastor das nossas almas. Sabe, amados, tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor já conquistou para nós. Esse é o ensinamento de Jesus. Por isso que tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. Por quê? Porque a obra que Cristo Jesus realizou foi completa e está consumada. Nós podemos e devemos viver a partir dessa obra.
O que precisamos é aprender a viver nesse novo modelo de vida, que é um modelo de vida completamente diferente do que a lei apresenta ou então do que os ensinos meritocráticos apresentam. Porque os ensinos que enfatizam as obras, normalmente eles têm uma lista de regras. Se você seguir as regras, então você está apto. Se você não seguir as regras, você não está apto. Mas a caminhada com Cristo não é assim. É se nós depositarmos a nossa completa confiança em Cristo Jesus, aí nós somos aptos para viver no reino de Deus. Por quê? Porque não depende de nós, depende da obra consumada de Cristo Jesus. O nosso papel é o quê? Nos sujeitar, nos render, confiar na suficiência de Cristo Jesus. Não precisamos mais ter medo. Por quê? Porque a vida que ele conquistou para nós não é uma vida debaixo do medo, mas é uma vida ousada, em ousadia no Senhor. Por quê? Porque somos amados do Senhor, o Senhor nos ama, o Senhor entregou a sua vida em nosso lugar. Não precisamos mais viver debaixo do medo, não precisamos mais viver debaixo da condenação, porque todo aquele que está em Cristo Jesus não está mais debaixo de condenação. Pelo contrário, está debaixo de salvação, de paz, de descanso, de segurança em Deus, porque Cristo fez uma obra completa. Cristo nos perdoou, Cristo nos redimiu, Cristo nos justificou. Não são as nossas obras, mas as obras de Cristo. Mas a minha oração é que eu e você, nós aprendamos a viver esse modelo de vida que foi inaugurado por Cristo Jesus, um modelo que só pode ser vivido pela fé na suficiência dele. Não tem como nós confiarmos nas nossas obras, na nossa capacidade. Se nós tivermos fé em Deus, como Jesus respondeu, tudo que nós pedimos em oração, nós precisamos crer que já recebemos e assim vai ser. Por quê? Porque já recebemos tudo em Cristo Jesus, já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O nosso modelo de vida não é o modelo de vida do mundo, que corre atrás das coisas desse mundo aqui. O Senhor acrescenta para nós o que nós precisamos. Nós precisamos é ter um alvo muito bem estabelecido, que é Cristo Jesus, que é o reino de Deus, que é viver para a glória de Deus, como representantes de Cristo aqui na terra. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. A minha oração pela minha vida e pela vida dos meus irmãos é que nós entendamos de uma vez por todas, Pai, que o modelo de vida no reino de Deus é um modelo completamente diferente do mundo, do reino natural. Nós estamos acostumados a viver como se pertencêssemos a essa terra aqui, como se o nosso reino fosse o reino terreno. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos de uma vez por todas que nós fomos comprados com um alto preço, nós pertencemos a Ti, nós somos do reino de Deus e o modelo de vida do reino de Deus parece loucura aos olhos naturais, porque ele só pode ser discernido espiritualmente. É um modelo de vida completamente diferente do que nós estamos acostumados. É um modelo de vida de confiança, num mundo em que as pessoas não confiam mais umas nas outras, em que a infidelidade está cada vez mais sendo disseminada. Pai, o Senhor nos chama para um modelo de vida de completa confiança e fidelidade, porque o Senhor é fiel. A tua palavra nos garante que, ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. E nesse modelo de vida, Pai, nós precisamos aprender a depositar a nossa completa confiança na suficiência de Cristo Jesus, da sua obra consumada, completa. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos que nós vivemos na nova aliança, que nós vivemos no novo modelo de vida, que o Senhor habita em nós, o Senhor quer nos guiar, o Senhor quer nos instruir, o Senhor quer nos exortar, nos corrigir, nos consolar. Aqui dentro nós podemos te ouvir, dentro de nós, Pai. Não são simplesmente regras exteriores. Pai, quando nós orarmos, nós podemos confiar que tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, o Senhor já nos deu.
precisamos de paz, o Senhor já nos deu paz. Se precisamos de alegria, o Senhor já nos deu alegria. Se precisamos de descanso, o Senhor já nos deu descanso. Se nos sentimos culpados, condenados pelos erros que cometemos, o Senhor já nos deu perdão, já nos deu salvação, já nos arrancou debaixo da condenação. Nós podemos confiar nisso, Pai. Que eu e os meus irmãos entendamos esse modelo de vida que o Senhor inaugurou para nós, um modelo de vida de fé na suficiência de Cristo Jesus. Pai, essa é a minha oração em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.